Ao chegar na Bahia em 95, numa outra, eu não estava mais de férias, tinha tomado uma decisão, então eu concluí o que precisava ser concluído, aquelas etapas, né, que eu já falei, e sem ter uma ideia como seria exatamente, mas com a certeza que o melhor iria acontecer. Eu cheguei também com uma estrutura montada, porque minha irmã já estava morando, meu cunhado, então eu cheguei, fiquei um tempo morando com eles, mas assim que eu estabeleci uma estrutura, eu já fui para o meu espaço individual. E foi todo um processo de repensar qual o caminho que iria, ou quais os caminhos que iriam se abrir. Eu cheguei já com um trabalho para fazer de tradução de uma empresa que eu fazia essa prestação de serviço em São Paulo. Então eles me deram um manual da área técnica. Então olha só, né? Eu não atuei como eletrotécnico, mas eu estava traduzindo documentos e materiais de uma empresa francesa para o português. Então o linguajar, o conhecimento técnico me foi muito útil na tradução do francês para o português desses manuais. E aí eu fiquei um tempo com esse trabalho, porque era um trabalho volumoso, acho que levei 1 a 2 meses fazendo, e nesse tempo fui me inserindo na sociedade. Passei a frequentar um centro espírita, porque eu sempre tive uma aproximação, conheci muitas pessoas, participei de evangelização infantil e outras coisas dentro desse espaço. Lá conheci pessoas da área de educação, inclusive na época a presidente do centro espírita era também uma das proprietárias de uma escola de ensino fundamental e médio, e que ela tinha interesse em montar, porque na cidade não tinha ainda uma estrutura mais formal de ensino de línguas. Ela estava pensando, ela já estava prospectando, isso eu soube depois, de implantar uma escola de línguas. Mas isso aconteceu depois, né? Entretanto, a gente foi se conhecendo, eu fui frequentando o centro espírita, fui fazendo as minhas atividades de tradução, retomei o contato com o pessoal do turismo, mas esse período de setembro, outubro, novembro, são períodos muito... Hoje talvez nem tanto, hoje sim, porque o turismo está em baixa no mundo inteiro, mas na época era um período de baixa temporada. Mas surgiu a oportunidade de gerenciar um hotel, eu entrei em contato com o proprietário, entrou em contato comigo, era um italiano, acabei gerenciando esse hotel por um período, mas ele vendeu o hotel para uma operadora e aí eu decidi não ficar porque saía completamente da minha proposta de trabalho. E nesse período veio a proposta dessa pessoa, Ivana Cancela, que queria montar essa escola de inglês. Só que ela não tinha um profissional da área específica, que tinha que ter conhecimento de línguas, né? E ela me fez a proposta de uma parceria, de eu ir a São Paulo fazer um treinamento nessa franquia, e implantar a franquia. Ela daria toda a estrutura, infraestrutura, e realmente foi isso que aconteceu. Eu fui para São Paulo, fiz o treinamento, um pouco inseguro, porque esse foi um outro momento de autorização. Isso foi muito legal, porque eu falo muito bem o inglês, o francês, mas a gente, às vezes, perde a noção de quão bem você está falando. Porque eu sou muito perfeccionista,
preciosista, posso até dizer, não sei nem se a palavra existe, mas estou criando se não existir. Eu tenho um preciosismo muito grande nas coisas que eu faço. E aí eu fui para treinamento, fiz todas as fases e depois teve todos nós tínhamos que fazer um sketch teatral nos mini-grupos, né? Aí eu incorporei o Superman que tinha perdido as forças. Estudo em inglês, né? Nós tínhamos que improvisar tudo, roupa, cenário e tal. Aí fizemos, foi muito divertido. E no final, antes de voltar, eu pedi para conversar com a coordenadora geral pedagógica, para eu ter mais clareza de algumas coisas e tal. E, claro, as conversas todas eram em língua inglesa. E aí eu fiz a pergunta para ela. Porque a gente tem que ter coragem de fazer determinadas perguntas, né? Para você ter a resposta, senão você fica na sua inquietação ou na sua... nem sei bem a palavra, sua ilusão talvez com algumas coisas. E aí eu falei com ela, olha, há um tempo eu estou sem praticar com mais frequência a língua inglesa, mas agora eu estou assumindo essa função de coordenador pedagógico, vou implantar essa franquia lá no sul da Bahia. Eu queria ter o seu feedback sobre tudo que você acompanhou e sobre essa conversa que nós estamos tendo. Como está o meu nível de expressão em língua inglesa, etc. Aí foi muito legal ouvir isso, né? Que aí é o que eu falo, já mais um momento de autorização. Ela disse, Biagio, se você não tivesse feito essa pergunta, eu não teria percebido nenhuma dificuldade, exceto uma outra hesitação que é normal de todo mundo, porque a gente está pensando antes de falar. Então, você fique tranquilo que você está muito bem. Pronto, isso aí me deu a segurança para fazer todo o processo que eu tive que fazer, de implantar do zero uma franquia de idiomas. Não tínhamos material pronto nenhum, e ele tinha que ser produzido. Tínhamos os livros, né, didáticos, o material, etc. Mas todo o material de suporte precisava ser concebido. E aí eu tive o apoio de um professor que era artista, um professor de história, que eu dizia o que precisava e ele produzia nos cartões. Então nós produzimos muito material, para todos os níveis, porque era o ensino para crianças a partir dos 5 anos, a boa idade, a melhor idade, aquela que eu começo a me inserir, mesmo não sentindo isso, né? Então foi uma experiência muito, muito legal. Então eu acabei não ficando na atividade turística diretamente, mas sim formando profissionais, não só para o turismo, mas para diversas áreas, mas a maior parte eram pessoas que atuavam no turismo. Então, com a minha experiência de turismo, né, de viagens, e tudo isso que se reúne, eu estou lá não só concebendo material para uma metodologia, ensinando e fazendo com que as pessoas ampliem o seu repertório de línguas, né? E aí, esse talvez um outro passaporte, um outro carimbo no meu passaporte, né, eu acho que pode ser considerado, porque é por meio dessa minha retomada no ensino de línguas que surge um seminário sobre qualidade total na educação. Na época estava muito em voga isso no ano de, acho que 96, que seria
iria acontecer na UNED Eunápolis, do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, que eu nem sabia que existia, né, a 60 quilômetros, mas eu nunca tinha ido a Eunápolis, na realidade, porque não era meu foco, né, não era passagem. Era passagem, sim, quando eu cheguei de carro, eu passei por lá, mas eu não parei na cidade. E aí eu me inscrevi e fui. E lá, vendo os seminários, as palestras e tal, eu conheci os professores, e eles tinham o curso de Turismo e Hotelaria, o curso técnico integrado e subsequente. Dentro da matriz curricular existia a disciplina Francês para o Turismo e Hotelaria, e eles não tinham obtido professores que fizeram o concurso para essa disciplina. E aí eles disseram, olha, o concurso, pena que você não sabia do concurso, porque nós precisamos de um professor como você. Falei, infelizmente eu não soube, mas tudo bem, quando tiver a próxima oportunidade. E aí me perguntaram se eu estaria disposto a fazer uma seleção simplificada, porque eles tinham urgência para a conclusão do curso de muitos estudantes. Eu falei, olha, vocês organizem, me informam, eu tenho essa responsabilidade em Porto Seguro, mas a gente verifica como isso pode ser feito. E assim aconteceu. No início de 97, eu fiz a seleção, fui aprovado e iniciei a ministrar francês aí reúno efetivamente essa minha experiência de turismo, viagens e língua francesa especificamente. E foi uma experiência maravilhosa. Muito estressante para mim, porque eu ficava de segunda a quinta em Porto Seguro, coordenando e ensinando. Sexta e sábado eu ia para Eunápolis e dava aulas concentradas, tarde e noite na sexta e manhã e tarde aos sábados. Mas valeu cada estresse, cada cansaço, cada viagem, porque eram 60 quilômetros para ir, 60 para voltar. Numa delas eu quase tive um acidente, porque quase dormi no volante. Então, tantas coisas me remetem a esse primeiro início. E no final de 99, aliás, no final de 98, foi aberto o concurso para vaga efetiva. Eu faço esse concurso e sou aprovado. Foi uma experiência bastante marcante também, porque eu vim fazer o concurso em Salvador, uma banca de peso, né? Eu nunca tinha passado por um concurso público, aliás, tinha passado de professor de francês lá no Rio de Janeiro, lá atrás, mas que eu não fiquei. Antes da minha viagem à Itália, eu pedi exoneração e não era. Foi um concurso tranquilo, né, eu considero. Mas aqui era um concurso para a rede federal, tendo uma noção de como são os concursos, né, o nível de exigência. E todos os professores eram professores da UNEB, da UFBA e do próprio Cefet, que estavam no topo da carreira. Então, eu estaria colocando ali à prova tudo que eu reuni ao longo dos 20 e poucos anos, mais, né? De estudo, 20 e poucos anos, isso, de ensino. Eu estava já com 37, os 20 e poucos anos de ensino, de estudo de língua francesa, e ali de uma forma mais estruturada, né? E foi muito legal, porque eu consegui fazer aquilo que eu já fazia há muito tempo, na língua francesa, nas outras línguas, e foi muito legal. E quando eu vi o resultado, né, nota 10 para aula didática e outras coisas, foi